Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 251. Você quer isso? Arata girou a chama dourada da vida na ponta do dedo. A vitalidade pura que irradiava era tão rica e potente que Avrora não conseguia tirar os olhos dela. Ela estava praticamente babando. Ao ouvir suas palavras, ela sentiu instintivamente seu olhar fixo na chama e sua expressão transbordando de desejo. Arata deu um sorriso irônico. Torne-se meu seguidor e você poderá ter o quanto quiser disso. Avrora sentiu novamente sem pensar, mas então fez uma pausa. Seus olhos clarearam quase instantaneamente. Quer se tornar seu seguidor? Ela? A quarta primogênita? Servindo outra pessoa? Que diabos? Seu cérebro entrou em overdrive, uma tempestade de pontos de interrogação passou por sua mente. Não havia algo estranho? O papel deles não foi invertido? Ela finalmente conseguiu desviar a atenção da chama da vida e estreitou os olhos carmesim para Arata. Um brilho estranho brilhou atrás deles, algo inconfundivelmente hostil. Ela nem tentou esconder. Deixá-la. A quarta primogênita, ser seguidora de alguém. Os lábios de Avrora se curvaram em um sorriso frio e irônico. Aquele cara estava falando sério? Ele tinha alguma ideia de com quem estava falando? Mas então, quando ela olhou para Arata um pouco mais seriamente, algo inesperado surgiu em seu coração. Havia algo estranho naquele homem. Aqueles olhos vermelho-vinho dele, não havia neles nem um pingo de medo ou admiração. Nem mesmo em relação a ela, a quarta primogênita. Avrora franziu a testa e olhou casualmente para Liana Caruana, que ainda estava ajoelhada no chão. No momento em que Liana sentiu o olhar de Avrora, ela imediatamente abaixou a cabeça, sem ousar encará-la. Suor frio encharcou suas costas enquanto suas pupilas dilatavam. Ele realmente ousou dizer algo assim ao quarto primogênito? Ele está morto. Ele está tão morto. A senhora quarta primogênita vai explodir com certeza. Aquele cara ia ser feito em pedaços. Só de imaginar, Liana estremeceu. Como diabos ele teve coragem? Do outro lado, Avrora acenou com a cabeça em aprovação para Liana. Essa sim era a reação normal que alguém deveria ter ao encará-la. Então ela voltou seu olhar para Gajou e Kojou. Ansiedade, preocupação, medo? Também normal. Os próximos foram Indou e Yukina. Mas quando seus olhos pousaram sobre os dois, a expressão de Avrora se contraiu novamente. Calma? Eles tinham a mesma atitude calma e composta daquele homem. Avrora estava ficando cada vez mais irritada. As pessoas já tinham esquecido o nome da quarta primogênita só porque ela estava dormindo há algum tempo? Mas o que mais a incomodou foi a maneira como os dois olhavam para Arata. Respeito? Eles estavam olhando para ele com respeito? Ela é a quarta primogênita, não ele. As sobrancelhas de Avrora se contraíram. Ao mesmo tempo, ela sentiu um cheiro em Yukina, fraco, mas inconfundível. Pertencia àquele homem. E não só isso. Havia outro cheiro estranho nela também. E definitivamente não era humano. A mente de Avrora acelerou enquanto ela vasculhava suas memórias antigas, tentando localizá-las. De repente, ela olhou para cima, com os olhos afiados e fixos em Arata. Demônio! Arata não pareceu nem um pouco surpreso. Na verdade, ele ficou meio decepcionado por ela ter demorado tanto para descobrir. Sério? Você é o quarto progenitor e só agora percebeu? Você dorme tão profundamente? Avrora piscou levemente surpresa, mas logo recuperou a compostura. Um demônio, hein? Só um demônio. Não é grande coisa. Nada se compara à dignidade e ao poder de um quarto primogênito. E ainda assim, um mero demônio teve a coragem de tentar recrutá-la? Que arrogância! Avrora estreitou os olhos. Demônios recrutam seguidores agora? Copiando vampiros? Isso definitivamente não existia naquela época. Ainda assim, não importa o que ele seja, qualquer um que ouse me ofender merece punição. Sim, ela já tinha se decidido. Ela o deixaria seco e o transformaria em carne seca. Aquela enorme força vital dele a fez desejar isso ainda mais. Ele precisava ser punido. Severamente. Avrora lambeu os lábios, os olhos brilhando de expectativa. Dizer algo assim para mim? Você deve estar pronta para morrer. Assim que as palavras saíram de sua boca, ela avançou com a velocidade da luz, a mão disparando direto para o pescoço de Arata. Seu sangue é meu esta noite. Ninguém pode te salvar agora. Bate. Assim que Avrora estava prestes a acertar o golpe, a mão de Arata de repente se ergueu e agarrou seu pulso no ar. Avrora piscou e então tentou puxar a mão de volta. Que diabos? Tanta força? Seus olhos se arregalaram quando ela percebeu que não conseguia se mexer. A expressão de Arata permaneceu calma. Você não pensou em nada? Avrora franziu a testa, esperando o que ele tinha a dizer. Com uma energia vital tão grande, você realmente acha que eu sou alguém com quem você pode simplesmente brincar? As pupilas de Avrora diminuíram. E antes que ela pudesse processar qualquer outra coisa, o mundo virou de cabeça para baixo. Ela caiu de cara no chão gelado. Baque. Um baque alto e satisfatório ecoou pela tumba subterrânea. Parecia que ela tinha batido a cabeça com força. Avrora estava ali, com a bochecha pressionada contra o gelo frio, piscando inexpressivamente. O que acabou de acontecer? Quem sou eu de novo? Vossa Majestade, o quarto primogênito. Liana Caruana engasgou horrorizada e gritou instintivamente. Indou levantou uma sobrancelha, claramente gostando do show. Gajou de alguma forma conseguiu chegar mais perto de Kojou e Nagisa, com uma expressão aliviada no rosto. Bom, com o quarto primogênito focado no novato, isso significa que Nagisa está segura, por enquanto. Mesmo assim, ele permaneceu alerta. Ainda não tinha acabado. Avrora permaneceu esparramada por alguns instantes, atordoada, antes de finalmente perceber o que acabará de acontecer. Ela começou a se debater. Arata, ainda sem expressão, calmamente pisou em sua barriga, prendendo-a no chão. Desgraçado. Avrora rosnou de frustração. Sua força ainda não havia se recuperado completamente.
Seus poderes ainda estavam espalhados em algum lugar. E agora, ela estava sendo pisoteada por um demônio? Que humilhante! Então é assim que acontece quando um leão cai e até os ratos saem para morder, hein? Droga! Mas as palavras de Arata ficaram gravadas em sua cabeça. Alguém com tanta força vital, definitivamente não era alguém fácil de lidar. Os olhos de Avrora se estreitaram. Uma nova ideia surgiu. Se eu não conseguir sugá-lo até deixá-lo seco, então eu vou me transformar nele. No momento em que o pensamento atingiu, uma alma azul fantasmagórica emergiu do corpo de Avrora, subindo antes de disparar em direção a Arata em alta velocidade. Então vou ficar com esse corpo gostoso para mim. Seus olhos brilhavam de triunfo. Ela exibia o sorriso de alguém certo da vitória. Aposto que você não esperava que eu tentasse a posse, né? Mas Arata apenas levantou uma sobrancelha, sorrindo de volta com uma expressão estranha. Uma forma espiritual, hein? Você realmente escolheu o cara errado. Graças ao feedback que recebeu de Miko, Midoriko, Kikyo e dos outros, a resistência espiritual e as habilidades de manipulação da alma de Arata dispararam. Então isso? Avrora estava caminhando direto para uma armadilha. Quando sua forma espiritual se aproximou, Arata levantou a mão levemente, calmo como sempre. Capítulo 252. Foto. No momento em que a alma de Avrora roçou a mão de Arata, um som nítido ecoou no ar. No instante seguinte, ela sentiu um aperto esmagador em volta de sua garganta. Os olhos de Avrora se arregalaram. Que diabos? Esse cara, ele consegue agarrar uma alma? O pânico tomou conta de seu rosto. Suas mãos instintivamente se lançaram em direção às de Arata, tentando se libertar com pura força. Mas, nada. Ela nem sequer se moveu do aperto dele, nem um pouco. Pior, Arata nem parecia perceber que estava lutando. Tão fraco. Arata pareceu genuinamente surpreso. Ela deveria ser a quarta primogênita. Ela é do nível Rei Demônio, uma Rei Demônio, certo? Mesmo que ela tivesse perdido todos os seus familiares, ela não deveria ser muito mais forte do que isso? Honestamente, ela pode até ser mais fraca que o demônio da classe suprema. Bem, para ser justo, seu método original de possessão era difícil de se defender. Se alguém não tivesse como atingir as almas diretamente, Avrora poderia ser um verdadeiro problema, mesmo sem seus poderes. Infelizmente para ela, a primeira pessoa que ela encontrou foi Arata. Arata olhou para o espírito de Avrora e depois para a garota inconsciente esparramada no chão gelado. Sua testa se contraiu. Espere um segundo. Agora eu lembro. Esse espírito, ela deve ser a quarta primogênita original. E a garota, essa tem que ser a verdadeira Avrora, aquela de quem me lembro da série. Então, de um futuro membro da família para dois, eu sou muito sortuda. Ele não esperava que somente a alma do quarto primogênito fosse uma candidata digna para sua família. Mas, agora que ele pensava nisso, Avrora e o quarto primogênito eram originalmente dois seres separados. Então fazia sentido. Mudança de planos, disse Arata à alma que segurava. Você é Cirora Florestina. Essa garota que tem esse corpo aí vai ser a Avrora Florestina. Isso é perfeito. A quarta primogênita Cirora estava começando a entrar em pânico. Ela ainda não conseguia se livrar das garras de Arata. Ela gritou com urgência, número 12. Você já deveria estar acordado, certo? Apresse-se e congele esse cara, transformando-o em uma escultura de gelo. Ela sabia muito bem. Quando sua alma deixou o corpo da número 12, a consciência original da garota ressurgiu e retomou o controle da nave. Pare de dormir, droga. Cirora quase xingou de frustração. Kug, Avrora, a verdadeira, se mexeu com um ruído grogue, seus olhos sonolentos piscando lentamente. Ela olhou ao redor, confusa, ainda sem ter muita certeza do que estava acontecendo. Seu idiota, apresse-se e me ajude. Cirora estava praticamente gritando agora. Ao ouvir os gritos, Avrora instintivamente virou a cabeça, e seus olhos se arregalaram em choque. Ó original? Pare de me encarar. Congele-o antes que eu recupere seu corpo. Sim, isso foi um blefe. Ah, ok. Avrora estremeceu e assentiu instintivamente. Ela tentou se levantar, mas não conseguiu. Ela piscou, baixando o olhar para a barriga. Um pé estava firmemente plantado sobre ela, prendendo-a como uma montanha. Ela olhou para o dono do pé e então murmurou seriamente. Sujo. Arata? Sim, ainda gostei mais da inocência cabeça de vento da Avrora. Seu idiota, por que você está parado aí? Cirora estava furiosa, seus pezinhos fantasmagóricos pisando no ar com raiva. Honestamente, ela parecia uma pirralha fazendo birra. Arata fez um julgamento justo. Avrora se encolheu diante da repreensão, apontando nervosamente para o pé de Arata com um olhar de pena. Eu não consigo me levantar. Cirora. Ela olhou para o estado de desamparo de Avrora e ficou sem palavras. Você está sendo segurado por um único pé? Use seu poder. Os olhos de Avrora se voltaram para a mão que segurava a alma de Cirora. E murmurou baixinho. Você também está preso com apenas uma mão. Cirora. Droga. Só porque ela resmungou não significa que eu não tenha ouvido. Cirora ficou furiosa. Como o navio inferior ousa responder a ela? Ainda assim, dada a situação, ela precisava do número 12 agora. Quando ela tivesse aquele corpo em suas mãos, ela seria a primeira a reivindicá-lo. Use a princesa encantadora do gelo azul. Depois de resmungar internamente, Cirora forçou seu tom de voz a soar calmo, embora seu ritmo acelerado revelasse sua ansiedade. Certo. Seguindo suas instruções, uma projeção fantasmagórica se formou atrás de Avrora, parte sereia mítica. Em um instante, a cripta, que já estava fria, foi inundada com ar gelado. Um vento cortante soprava pelo espaço, cobrindo o chão congelado com camadas ainda mais espessas de gelo. Liana e os outros estremeceram instantaneamente, arregalando os olhos enquanto olhavam para a projeção. 12º familiar, Alexa glacis. Peixes dodecatus. Liana engasgou.
Como alguém que seguiu o quarto primogênito, ela havia se debruçado sobre cada pedaço de informação disponível, e conhecia bem as feras familiares. Mas nenhuma descrição escrita poderia se comparar à coisa real. Até mesmo o frio ambiente que emanava de sua presença era suficiente para fazê-la, uma vampira experiente, sentir como se fosse congelar. Aterrorizante. Esse era o poder de um verdadeiro progenitor. Do outro lado da sala, Gajou Akatsuki estava abraçando seu filho e sua filha, batendo os dentes como se tivessem mergulhado em um lago congelado. Geada se acumulou em suas sobrancelhas e cabelos. Ele tinha a terrível sensação de que, daquele jeito, acabaria virando um pedaço de gelo. Arrepio. Só os tremores secundários dessa habilidade já faziam com que a morte estivesse próxima. Isso foi uma loucura. De volta ao lado de Arata, Cirora finalmente relaxou um pouco quando Avrora conseguiu invocar a princesa encantadora do gelo azul. Ela levantou o queixo com arrogância. Agora congele-o como um picolé para mim. Mas mantenha-o vivo. Aquele corpo era perfeito demais para ser desperdiçado. Mesmo que ela não conseguisse aproveitá-lo, ele ainda poderia ser um excelente recipiente. Avrora respondeu docilmente, é entendido. Mas quando ela estava prestes a se mover, ela congelou. Espere um segundo. Porque ela estava ouvindo o original novamente. Avrora de repente teve um momento de clareza. Se a original recuperasse totalmente o controle, ela não a absorveria. Avrora, tendo conectado os pontos, ficou imóvel. Do lado de Arata, ele olhou para a princesa do gelo azul atrás de Avrora com um brilho nos olhos. Dentro da interface do sistema dele, dentro do espaço denominado Peça Maligna, o símbolo da constelação de peixes começou a pulsar e piscar descontroladamente. Ao mesmo tempo, a voz de Stella sussurrou docemente em seu ouvido. Mestre, esse familiar seria ótimo para peixes. Não que Arata precisasse do lembrete, ele já havia notado algo em comum. Na verdade, ele já suspeitava disso há muito tempo. Qualquer coisa ligada ao zodíaco parecia desencadear uma resposta do sistema Peça Maligna. Se ele acolhesse Avrora como família, o que aconteceria com peixes? Arata sentiu uma onda de expectativa. Seus olhos brilharam quando ele olhou para Avrora novamente. Ao mesmo tempo, ele levantou o pé da barriga dela. Afinal, esse era o futuro membro da sua família. É preciso tratá-la com cuidado. Além disso, tudo isso foi culpa de Cirora. Capítulo 253. Avrora piscou, inclinando a cabeça enquanto olhava para Arata, com os olhos cheios de confusão. Sua expressão parecia dizer, por que você puxou o pé para trás? Ela esfregou a barriga instintivamente e de repente as pontadas de fome a atingiram com força total. Ela fez beicinho, claramente um pouco chateada. Tanta fome. Ela já estava morrendo de fome, mas depois de liberar o poder de sua forma de princesa do gelo azul, sua fome só piorou. Original idiota. Como ele consegue fazer alguém trabalhar de estômago vazio? Enquanto isso, Cirora observou Arata libertar Avrora de suas amarras. Seus olhos piscaram, surpresa e um pouco desconfiada. Ele realmente a deixou ir? Simples assim? Ela não conseguia entender. Mas então, oportunidade. Cirora rapidamente tentou sinalizar para Avrora com os olhos. Infelizmente, ela poderia muito bem estar olhando feio para uma parede. Avrora, ainda consumida pela fome, não percebeu nada. Cirora ficou tão furiosa que mal conseguia respirar direito. Esse idiota. Sim, MMPF. Arata casualmente tampou a boca de Cirora, silenciando-a completamente. Você está sendo um pouco chato. Os olhos de Cirora se arregalaram enquanto ela soltava gemidos abafados, sua forma de alma lutando violentamente. Mas não importava o quanto ela lutasse, o aperto de Arata não afrouxou nem um pouco. Com um olhar irritado diante da resistência teimosa dela, Arata deu uma sacudida brusca em Cirora, e então a jogou diretamente em seu espaço da Peça Maligna. Cirora congelou, vagando de repente por uma vasta e infinita galáxia. Que diabos? Onde ele a jogou? Gole? Não, de jeito nenhum. Cirora engoliu em seco, completamente atordoada. Ele simplesmente a jogou em outro espaço, como se não fosse nada. Que tipo de poder divino é esse? Não, espera. Talvez seja algum tipo de manipulação espacial. Mesmo assim, isso é espaço sideral. Certo. Ela olhou ao redor. O familiar planeta azul, a Terra, não estava em lugar nenhum. Ela pode ao menos voltar? O pensamento lhe causou um arrepio na espinha. Exílio. Essa foi a palavra que lhe veio à cabeça, e a assustou. Sem chance. Ela tinha que encontrar um caminho de volta. Cirora cerrou os punhos, seus olhos ardendo de determinação. Mas então, uma voz interrompeu seus pensamentos. Ei, temos um novato? Descendo do que parecia um palácio cósmico de estrelas, uma garota chamada Luna flutuava, circulando Cirora curiosamente. Uma criança? Cirora piscou surpresa com a aparição de Luna. Ela estava prestes a perguntar algo, mas então se deu conta. Uma criança? No espaço? E além disso, ela não tinha cheiro de humano. Nem de perto. Não havia nenhum cheiro de nenhuma raça conhecida vindo dela. Imediatamente a guarda de Cirora aumentou. Nesse momento, outra garota apareceu, Stella. Olhando para Cirora, ela explicou preguiçosamente, só uma novata em liberdade condicional. Acho que o mestre a jogou aqui para se acalmar? Essa última parte soou mais como um palpite. Luna revirou os olhos. Obviamente. Stella estava só inventando. Luna balançou a cabeça e ignorou as bobagens de Stella. Em vez disso, inclinou-se na direção de Cirora com um olhar brilhante. Então, você estava sendo travesso? Stella lançou um olhar estranho para Luna. Ei, você desenvolveu alguma tara estranha, ou algo assim? Luna deu de ombros. Este lugar é chato. O mestre sabe disso, então provavelmente a mandou para nos entreter. Stella hesitou. Você acha mesmo? Luna sentiu confiante. Com certeza. Cirora.
Espere um minuto. Eles realmente acham que sou um alvo fácil? Ela pode estar presa no espaço, mas isso não significa que alguém possa simplesmente passar por cima dela. Ela era a quarta primogênita, droga. Sirora estava prestes a agir quando... Snap! De repente, uma mão agarrou seu braço. Seu corpo ficou rígido. Esse sentimento era muito familiar. Foi como se aquele cara tivesse feito a mesma coisa com ela antes. Sirora olhou para a garota segurando seu braço, e por uma fração de segundo, ela viu um mapa astral do zodíaco de tirar o fôlego e deslumbrante. Mais especificamente, Capricórnio. Os olhos de Sirora se arregalaram. Núcleo astral de Capricórnio? Isso imediatamente a lembrou de sua própria besta familiar. Mas não, algo estava errado. Sirora balançou a cabeça. Não era o Capricórnio dela, mas era incrivelmente parecido. Uma estrela familiar do zodíaco. O que ela estava fazendo aqui? Essas coisas não deveriam ser exclusivas dela? A expressão de Sirora tornou-se sombria e incerta. Mestre. Ela se lembrou da conversa anterior entre Luna e Estela. O seu chamado mestre poderia ser Arata? Não demorou muito para que ela conectasse os pontos. Afinal, ela não estaria aqui se não fosse por ele. Então, esse lugar era realmente uma dimensão diferente? Quanto mais ela pensava nisso, mais detalhes lhe chamavam a atenção. Por exemplo, por que o sol era tão pequeno? E por que havia peças flutuando por aí, como uma espécie de tabuleiro de xadrez? Ainda assim, mesmo que ela tivesse descoberto a verdade, não era como se ela pudesse escapar. Pior ainda, o fato de Arata ter uma estrela familiar do zodíaco como ela, isso por si só disparou alarmes em sua cabeça. Aquele desgraçado. Será que ele está planejando comê-la? Quanto mais ela pensava sobre suas habilidades de combinação, mais sentido fazia. Se fosse ela no lugar dele, ela certamente faria isso. Absorver um familiar da mesma origem pode causar um salto explosivo de poder. Então, e agora? Convencida de que havia descoberto as intenções de Arata, Sirora mergulhou em pensamentos profundos. Ela nem percebeu que as outras garotas da constelação estavam começando a se reunir ao seu redor. E depois de ser atingida pelo mapa astral de Luna agora mesmo, ela finalmente percebeu. O poder de Arata eclipsou totalmente o dela. Bem, isso aconteceu principalmente porque ela ainda não havia recuperado totalmente suas forças. Se ela tivesse acesso a todo o seu poder, ela estaria confiante para enfrentá-lo de igual para igual. Ele tinha um familiar do zodíaco? Ela também. Não tem problema. Mas agora, ela estava definitivamente em desvantagem, o que tornava tudo ainda mais suspeito. Se Arata quisesse que ela fosse embora, ele poderia facilmente ter acabado com ela enquanto ela ainda estava fraca. Em vez disso, ele a jogou neste espaço. Deve haver algo que ele não está me contando. Os olhos de Sirora brilharam com certeza. E verdade seja dita, ela não estava tão longe da verdade. A única coisa que ela errou, Arata não planejava comê-la. Bem, talvez, mas não devorá-la. Ele só queria que ela se juntasse à família. Ou mais precisamente, ele queria reivindicar seus familiares. No túmulo subterrâneo, depois de enviar Sirora para o espaço do demônio, tudo se acalmou. Arata agachou-se na frente de Avrora, que estava sentada no chão gelado como um pato fazendo beicinho. Ele bagunçou delicadamente seus cabelos dourados, então tirou uma garrafa de leite. Sim, esse leite. Você quer um pouco? Capítulo 254. Liana olhou para a cena à sua frente, completamente perplexa. Espera, o quê? Alguma coisa mudou completamente? Até a vibe estava ruim agora. O que aconteceu com aquela alma de antes? Esse foi o quarto primogênito? Então quem é essa garota sentada no chão agora? Seu cérebro teve dificuldade para processar tudo, mas felizmente ela leu registros antigos o suficiente para encontrar algumas pistas. Respirando fundo, Liana murmurou. Agora mesmo, poderia ter sido o lendário original? E essa garota de aparência desorientada na frente dela agora? Ela era a 12ª boneca, o 12º Sangue Kaleid, aquela que detém a alma do original? Então, para onde foi o quarto primogênito original? Seus olhos se estreitaram com suspeita. Enquanto isso, Gajou também coçava a cabeça, claramente perdido. Mas se havia uma coisa que ele poderia descobrir, Kojou e Nagisa pareciam estar seguros agora? Ele percebeu. O corpo daquela garota loira abrigava duas consciências distintas. O arrogante de antes, aquele que queria provar Nagisa, provavelmente foi eliminado por Arata, certo? Pensando nisso, Gajou finalmente soltou um suspiro de alívio. Do outro lado, Avrora nem percebeu o desaparecimento do original. No momento em que Arata tirou uma lata de leite, toda a sua atenção se concentrou nela. Está a Ari. Ela estava completamente focada, com a garganta se contraindo enquanto engolia em seco. Ela estava praticamente babando. Honestamente, ela parecia muito com a quarta primogênita original, Sirora. Agora. Só que o original era todo sobre sangue. Avrora, no entanto, era toda sobre comida. Ainda assim, não havia como negar. Os dois eram basicamente apenas um glutão disfarçado. Arata percebeu seus olhares furtivos e riu baixinho. Ele moveu a lata ligeiramente em direção a ela. Avrora mordeu o lábio, os olhos cheios de turbulência interior, e virou a cabeça com esforço. Eu não posso simplesmente comer comida de um estranho. Eu tenho que resistir. Ela cerrou os punhos, mas a contração na garganta a denunciou completamente. Arata pensou por um segundo, então abriu a lata. E instantaneamente um aroma rico e doce explodiu direto no rosto de Avrora. Cheira, cheira.
Seu nariz se contraiu e seus olhos se arregalaram. Ela agarrou o tecido esfarrapado de sua roupa, cravando as unhas enquanto lutava para se conter. Não, ela não conseguiu. Autocontrole? Que autocontrole? No final, a fome triunfou sobre a razão. Ela arrancou a lata da mão de Arata e a bebeu como se sua vida dependesse disso, lábios macios pressionados na borda, engolindo-a com pequenos ruídos felizes. Um fio de leite cremoso escorreu pelo seu queixo, deslizando para dentro de suas roupas e destruindo completamente qualquer imagem de inocência que lhe restasse. Momentos depois, ela finalmente parou para respirar, completamente satisfeita com a lata vazia na mão. Posso pegar outro? Seus olhos brilhavam, um sorriso radiante iluminava seu rosto. Um pouco de leite ainda grudava no canto dos lábios. Percebendo a bagunça, Avrora instintivamente lambeu o canto da boca com sua pequena língua rosa. Arata deu um sorriso irônico. Sim, leite de Shizuka, isca perfeita. E assim, de repente, ele pegou um grande. Avrora ficou ali segurando a lata vazia por um tempo, mas quando não veio mais ninguém para repor, ela piscou e olhou para cima, confusa. Foi quando ela notou o meio sorriso provocador de Arata. Seu rosto inteiro congelou. Espere um segundo. Isto não era um buffet? Sua aura se dissipou instantaneamente. A presença gélida atrás dela, a aura familiar da princesa do gelo azul tremeluziu e desapareceu. Ela baixou a cabeça, nervosamente juntando os dedos, totalmente sem graça. Então Arata disse baixinho: bem, você comeu a minha comida. Isso faz de você minha agora, não é? É HHH? Avrora levantou a cabeça bruscamente com os olhos arregalados. Espere, espere, espere. Ela se vendeu por uma lata de leite? De jeito nenhum. Ela gesticulou freneticamente. O original jamais permitiria isso. Ela iria. Arata olhou para o domínio das peças malignas, onde Stella e os outros estavam, digamos, entretendo Sirora, e sorriu. Ela vai concordar. Avrora parecia prestes a chorar. Sua cabeça se movia bruscamente, procurando freneticamente. Original? Onde você está? Diga alguma coisa. Mas, nada. O original havia desaparecido. Avrora piscou, completamente surpresa. Ela acabou de ser abandonada? Seu queixo caiu em descrença. Ao vê-la daquele jeito, Arata se levantou e gentilmente colocou a mão em sua cabeça. Bem, já que você não tem para onde ir, por que não fica comigo por enquanto? Avrora estremeceu levemente com o tapinha na cabeça, fechou um olho, mas não se afastou. E além disso, a voz de Arata baixou um pouco. Você não quer que o original te engula e apague sua existência, certo? Suas pupilas diminuíram. Ela balançou levemente, abalada. Ela cerrou os punhos com força, com os lábios tremendo. Ele estava certo. Ela não queria isso. Diferentemente das outras naves, Avrora desenvolveu sua própria personalidade após despertar. Ela não queria perdê-lo. O que ela queria era uma vida pacífica e normal. Viver tranquilamente. Desfrutar de boa comida. Essa última parte fez seus olhos brilharem novamente. Então, mesmo que ela tenha entrado em pânico no início quando o original desapareceu, ela também se sentiu um pouco aliviada. Pelo menos por enquanto, ela não corria perigo de ser devorada. Mas a pressão em seu coração não havia desaparecido completamente. Então, enquanto ainda podia, ela iria comer à vontade. Esse era o desejo honesto e verdadeiro de Avrora. Se ela fosse morrer algum dia, que morresse empalhada. Mesmo assim, ela hesitou. Ela não conhecia Arata. Mas pelo visto, nem mesmo o original conseguiu fazer muita coisa contra ele. E sinceramente, que outras opções ela tinha? Depois de uma breve luta, ela estendeu a mão, puxou delicadamente a perna da calça de Arata e olhou para cima com uma expressão séria. Posso pegar mais aquele leite de antes? Arata piscou. A expressão dele ficou um pouco estranha enquanto ele a encarava em silêncio por alguns segundos. Avrora se encolheu nervosamente. Esse foi um não. Não, é um grande sim. Arata sorriu, e com isso seus olhos brilharam de alegria. Ótimo. Então eu vou com você. Sua voz estava repleta da mais genuína determinação que ela já havia demonstrado. Arata, bem-vindo. Parece o MVP de hoje. Era Marikawa Shizuka e seu leite maravilhoso. Talvez o nome dela devesse ser Demônio do Leite de agora em diante. Capítulo 255. Ilha de Gozo, tumba subterrânea. Arata agarrou a mão de Avrora e a levantou do chão frio de pedra. Novo membro da família, desbloqueado. Bem, tecnicamente, este lugar claramente não era ideal para um ritual de reencarnação adequado. Arata decidiu adiar a concessão de sua bênção, por enquanto. Além disso, ele sentiu uma presença familiar por perto. Essa aura. Natsuki-chan? Seus olhos brilharam com uma pitada de surpresa. O que ela está fazendo aqui? Invadindo a festa? Curioso, Arata gritou casualmente. Ei, Natsuki-chan, não vai sair para dizer oi? No momento em que sua voz ecoou pelo túmulo, a tensão que estava começando a diminuir imediatamente retornou. Gajou Akatsuki congelou. Tem mais alguém aqui? Sua expressão se contraiu. Sério? Isso vai acabar um dia? Primeiro a organização Rei Leão, depois a facção do Imperador da Peste Negra, e agora outro jogador se junta ao caos. Os dentes de Gajou começaram a doer só de pensar nisso. Claro, ele se preparou mentalmente para a confusão que viria ao se envolver nos assuntos do quarto primogênito. Mas ainda assim, isso era um nível totalmente novo. Dito isto, essa nova pessoa parecia conhecer aquele cara. Essa percepção acalmou um pouco os nervos de Gajou. Depois de testemunhar a força avassaladora de Arata, Gajou não pôde deixar de tratá-lo com um respeito renovado. E sinceramente, Arata salvou Nagisa, ele devia muito a ele. Do outro lado, Indou fez uma pausa quando ouviu o nome Natsuki. Natsuki? Minamiya Natsuki? A bruxa do vazio? Os pensamentos de Indou giravam. O que ela está fazendo aqui? Até Imeraji Yukina ficou surpresa. Espere, Natsuki-sensei?
ela murmurou piscando. Mesmo nome do nosso professor. Depois que as palavras de Arata ecoaram, o túmulo caiu em um silêncio assustador, até que o próprio espaço brilhou levemente com um zumbido suave. Então, uma garota com estilo gótico lolita apareceu do nada sem expressão, vestida de preto. Era Minamiya Natsuki. Ela olhou para Arata e suspirou imediatamente. Você de novo. Você está em todo lugar, hein? Arata apenas deu de ombros. Onde há talento para uma boa família, você sempre me encontrará. Natsuki. Ela olhou para ele, sem palavras, e então murmurou baixinho. Você é um vício ambulante em colecionar seguidores. Só de pensar em quantas pessoas já estavam aglomeradas no salão de Arata, seus olhos tremeram. Às vezes, ela honestamente não conseguia dizer se Arata estava construindo uma família poderosa ou apenas realizando suas fantasias pessoais. Porque honestamente, além de algumas que tinham habilidades reais, ele não tinha também um monte de garotas totalmente normais que viraram demônios. Ainda assim, graças ao sistema de bênçãos que Arata desenvolveu, Natsuki sabia que eles não eram apenas rostos bonitos. Esse sistema deixou claro, ele levava a sério o fortalecimento deles. Mesmo assim, agora ele está mirando no quarto primogênito? Seu olhar se voltou para a garota atrás de Arata. Esse é seu alvo agora? Não é óbvio. Arata respondeu, completamente descarado. O olhar no rosto de Natsuki se contraiu novamente. Você é o primeiro demônio que vejo tentando fazer de um vampiro primogênito parte de sua nobreza. Os primogênitos. Entre os vampiros, esses títulos não eram apenas simbólicos, eles eram os governantes, o topo absoluto da cadeia alimentar. Tentando transformar alguém em um subordinado? Isso foi basicamente implorar por um desastre internacional. No mínimo, os outros 3 primogênitos não iriam aceitar isso calmamente. Mesmo que tentassem manter a calma, o resto da sociedade vampírica os forçaria a agir. Como líderes de sua espécie, eles tiveram que reagir. Não apenas para mostrar força, mas para manter a ordem. Natsuki entendeu imediatamente o que estava em jogo. Ela abriu a boca para dizer algo, mas então olhou para o sorriso calmo de Arata e o fechou novamente. Como se ele já não soubesse. Não, Arata sabia exatamente que tipo de confusão isso poderia causar. Ele simplesmente não se importava. Natsuki suspirou interiormente, balançando a cabeça. Sou eu quem está pensando demais nisso, de novo. A facção do velho rei demônio tinha vários reis demônios os apoiando, e Arata os esmagou como insetos. Esses primogênitos, não importa o quão lendários, eram basicamente inimigos de nível satânico no máximo. Para Arata, eles não eram nada. Na verdade, ele pode até usar isso como uma chance de recrutar outro jogador de alta qualidade. Pensando na terceira primogenitora, a noiva do caos, a expressão de Natsuki mudou sutilmente. Sim, isso definitivamente está acontecendo. Com a personalidade de Arata, isso era praticamente garantido. Nesse caso, não havia realmente muito com que se preocupar. Na verdade, ela deveria estar mais preocupada com os outros primogênitos. Mas então, Natsuki de repente se lembrou de sua missão original e seu rosto ficou rígido. Com Arata envolvida, ela realmente receberia seu pagamento final? Seu precioso chá de alta qualidade. Natsuki gritou internamente. Espera, você é mesmo Natsuki-sensei? Yukina olhou incrédula. O professor elegante e modesto deles da Academia Shushin, não era nada normal? Natsuki estremeceu um pouco ao ouvir a palavra sensei, e quase deixou escapar alguma coisa sobre seu trabalho diário, mas se conteve. Ela se virou e piscou quando viu Yukina. Ah, Imeraji-san. Então ela congelou. Sentindo leve traço de energia demoníaca em Yukina, Natsuki ficou em silêncio. Ela se virou lentamente para Arata. Sua expressão estava entre descrença e irritação. Ela acabou de se transferir e você já fez a sua jogada? Fez alguma coisa? Yukina coçou a bochecha desajeitadamente. Tecnicamente, eu mesmo pulei na rede. Arata apenas deu de ombros, impotente, e apontou para Indou. Por que você não pergunta a ela? Seguindo seu gesto, os olhos de Natsuki pousaram em uma elfa loira de cabelos curtos e feições marcantes. Reconhecendo imediatamente aquele rosto marcante, seus olhos se estreitaram. Rei Leão Org? Ei! Indou sorriu com uma das mãos no quadril. Não esperava que nosso primeiro encontro fosse em um lugar como este, bruxa do vazio. Natsuki lançou-lhe um olhar vazio, olhando de Indou para Yukina, e finalmente para o lobo do monte de neve ao seu lado. Juntando as pistas, ela estreitou os olhos novamente. Imeraji-san, ela foi treinada pelo Rei Leão? Indou não respondeu diretamente, apenas deu de ombros, sem se comprometer. Então deixe-me ver se entendi, continuou Natsuki, com a voz cheia de sarcasmo. Você está falando sério ao entregar seu aluno cuidadosamente treinado para um demônio? Havia uma expressão estranha em seu rosto quando ela disse isso. O que é essa frase? Indou franziu a testa de braços cruzados. Isso faz com que pareça muito suspeito. Não é mesmo? Natsuki respondeu com uma risada fria. Indou retrucou com a voz firme e justa. O Sr. Arata salvou Tóquio. Yukina ficou profundamente comovida com suas ações e escolheu, por vontade própria, se juntar a ele. O que há de errado nisso? Ou espere, você está realmente questionando a sinceridade da gratidão dela. Yukina. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 256. Yukina piscou confusa, encarando Indou com um olhar que praticamente tinha um grande ponto de interrogação flutuando sobre sua cabeça. Pergunta. Desde quando me ofereci voluntariamente ao Sr. Arata por gratidão? Resposta. Não, ela tinha sido enganada. Sério. Yukina inchou as bochechas em frustração. Agora que algum tempo havia passado, ela finalmente tivera a chance de refletir sobre o assunto com mais clareza. Naquela época, ela estava desesperada demais para salvar Sayaka para notar qualquer coisa estranha. Mas, olhando para trás agora, estava cheio de bandeiras. Arata estava em um nível completamente diferente. O que uma simples aprendiz como ela poderia oferecer de importante para alguém como ele? Essa coisa toda da armadilha de mel. Besteira total.
Se Sayaka realmente tivesse sido capturada, isso não deveria ter sido algo que os altos escalões da organização do Rei Leão cuidariam? Porque a culpa foi dela, uma novata de verdade. Quanto mais ela pensava nisso, mais irritada ficava. E desde que se juntou à família de Arata, Yukina começou a desvendar o verdadeiro motivo pelo qual Sayaka havia sido levada. Então, basicamente, a organização Rei Leão a usou como moeda de troca, tentando amenizar as coisas com Arata, entregando-a sob falsos pretextos. E até mesmo sua amada mentora. Ela também estava envolvida. Quando Yukina juntou as peças, ela sentiu como se seu mundo inteiro tivesse desmoronado. Garantido. O resultado não foi ruim. Na verdade, juntar-se à família de Arata provavelmente foi a melhor coisa que já lhe aconteceu. Mas ainda assim, o que a organização e seu mentor fizeram? Não era algo que ela pudesse simplesmente ignorar. Yukina permaneceu em silêncio, com os lábios comprimidos em uma linha fina, enquanto encarava Endo. Ela não disse nada, mas em seu coração, uma nova ideia começava a criar raízes. Ela iria trazer toda a organização do Rei Leão para a família. Sim, é isso aí. Assim como seu mentor fez com ela. Do outro lado da sala, embora Yukina não tivesse dito uma palavra, sua expressão dizia muito. Vendo isso, Minamiya Natsuki estreitou os olhos. E, uma risada baixa escapou de seus lábios. Então o Rei Leão é apenas mais uma organização obscura, afinal. Ei, cuidado com a calúnia, bufou Endo visivelmente irritado. Poderíamos processá-lo por isso. Natsuki nem piscou diante da ameaça simulada. Enquanto isso, Arata observava a conversa em silêncio com um leve divertimento. Finalmente virou-se e perguntou. Então, Natsuki-chan, o que te traz aqui? A Natsuki fez uma pausa e acenou com o celular para ele. Conseguiu um emprego. Arata entendeu a ideia imediatamente. Um trabalho paralelo, hein? Antes de ascender ao poder, Arata costumava fazer negócios com Natsuki dessa forma. Mas desta vez, seu trabalho parecia estar conectado à Ilha de Gozo? Seus instintos lhe diziam que alguém a estava arrastando deliberadamente para tudo aquilo. Teria também relação com o quarto primogênito? Se ele se lembrava bem, Natsuki também tinha ido à Ilha de Gozo na história original. Mas isso foi a pedido de Dimitri Vatler. E já que Arata já havia transformado Vatler em moléculas de ar, por que Natsuki ainda estava ali? Balançando a cabeça, Arata decidiu parar de pensar demais no assunto. Agora, a prioridade era dar a bênção à Avrora. Com isso em mente, um zumbido suave encheu o ar enquanto um círculo de magia negra se expandia sob os pés de Arata, espalhando-se pelo chão gelado. Espere, por favor. Uma voz repentina soou, Liana Caruana. Arata olhou para ela com uma expressão calma e ilegível. No momento em que seus olhos encontraram os dele, um olhar profundo e vermelho vinho, Liana prendeu a respiração. Parecia que uma mão invisível havia apertado seu coração. Mas ainda assim ela olhou para Avrora, então cerrou o maxilar e se forçou a falar. Por favor, deixe-me segui-lo. Ela não veio até aqui em vão. Ela estava ali pelo quarto primogênito. Mas e agora? Aquela alma se fora, Arata fizera algo com ela. E o receptáculo, Avrora, o 12º sangue Kaleid iria com ele. Então, se ela não agisse agora, ela ficaria sem nada. No mínimo, se ela ficasse perto da 12ª nave, ela ainda poderia obter uma pista sobre a alma do primogênito. Respirando fundo, Liana fez uma profunda reverência com a voz séria e cheia de determinação. Eu te imploro. Arata não respondeu. Ele simplesmente se virou para Endo e disse calmamente. Deixarei o resto dos recipientes com você. Pode contar comigo. Endo se levantou e assentiu seriamente. No momento seguinte, Arata desapareceu com Avrora a reboque, e o círculo mágico desapareceu com eles. Depois que eles foram embora, Endo finalmente soltou um longo suspiro. Ei, disse ela de repente, virando-se para Yukina. Por que não pegamos uma carona com eles? A magia de teletransporte era muito comum entre os demônios, claro, mas ainda era rara entre outras facções. É por isso que alguém como a bruxa do vazio Minamiya Natsuki era um nome tão grande no mundo humano. Natsuki deu uma risada irônica e cruzou os braços. Uf! Então a organização Rei Leão já foi completamente domesticada pelos demônios, hein? Endo não respondeu. Quando você estava lidando com alguém como Arata, agir com cautela era apenas um instinto inteligente de sobrevivência. Enquanto isso, Liana ficou ali decepcionada. Sem resposta. Isso significa que ela foi rejeitada? Suas pernas tremeram um pouco, seu coração apertou, mas ela rapidamente se firmou. Ela não podia desistir aqui. Levando um momento para se recompor, Liana olhou para as pessoas que claramente tinham um relacionamento próximo com Arata, Endo, Natsuki e os outros. Algum de vocês poderia me dizer onde esse homem mora? Diante de sua pergunta, todo o túmulo subterrâneo ficou em silêncio. Natsuki e Endo trocaram olhares. Sim, todos estavam pensando a mesma coisa. Outro indo direto para a rede. Antes que qualquer um deles pudesse responder, a voz de Yukina interrompeu. Tóquio. Academia Shushin. Ela deu o endereço baixinho, quase como se estivesse recitando algo de memória. Natsuki e Endo olharam para ela surpresos. Yukina virou a cabeça, sem olhar nos olhos deles. Recrutar novos talentos para a família também faz parte do trabalho, ela pensou. De volta à residência de Arata, um círculo mágico surgiu, e Arata e Avrora se materializaram no centro da sala. Kurg, Avrora gemeu suavemente. Depois de ficar adormecida por tanto tempo, a sensação de se mover pelo espaço a deixava enjoada. Ela cambaleou um pouco, tentando clarear a mente, e piscou enquanto observava com curiosidade o ambiente. É enorme. Ela murmurou, agarrando-se à manga de Arata em busca de conforto. O lugar desconhecido a deixou desconfortável.
Naquele momento, Ayazaka deu um passo à frente, com as mãos cuidadosamente cruzadas na frente da barriga. Ela fez uma pequena e graciosa reverência. Bem-vindo ao lar, Sr. Arata, ela disse gentilmente. Você gostaria de tomar um banho primeiro? Ou comer alguma coisa? Ou talvez... Ela fez uma pausa, os olhos se baixando por um segundo. Suas bochechas coraram levemente enquanto ela mordia o lábio e murmurava. Você prefere me comer primeiro? Mas antes que ela pudesse terminar a frase, Avrora de repente interrompeu. Vamos comer primeiro. Ayazaka piscou. Ela virou a cabeça lentamente para olhar silenciosamente para Avrora. Quem diabos é você? Capítulo 257. Propriedade de Arata, sala de jantar. Baki. Ayazaka jogou o último prato na mesa na frente de Avrora. Sua expressão era fria e indecifrável. Um par de olhos azuis gelados fixou-se em Avrora, transmitindo silenciosamente uma forte sensação de desaprovação. Mas Avrora nem percebeu o brilho. Sua atenção estava completamente absorvida pela deslumbrante variedade de comida à sua frente. Com os olhos arregalados e os lábios lambendo inconscientemente, ela encarava a mesa como um predador observando sua presa. Então ela olhou para Arata, com os olhos cheios de expectativa. Arata riu baixinho. Vá em frente e coma. Eu fiz para você mesmo assim. No momento em que as palavras saíram da boca dele, os olhos de Avrora brilharam como estrelas. Ela mergulhou imediatamente. Arata balançou a cabeça, divertido. Ótimo. Mais um gourmet trazido para casa. Observando Avrora devorar sua refeição com entusiasmo, até Arata começou a sentir um pouco de fome. Ele pegou um garfo e experimentou um pedaço do prato que Ayazaka havia preparado para ele. No momento em que a palavra atingiu sua língua, ele percebeu. Aquilo era um avanço de nível. Você fez isso, Ayazaka? Ele perguntou, genuinamente surpreso. Ayazaka piscou e finalmente desviou o olhar de Avrora. Ela colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha, tentando parecer casual. Sim. Qual é o gosto? Arata fez sinal de positivo. Grande melhora. Sério, embora já fosse empregada doméstica há algum tempo, Ayazaka sempre foi boa na cozinha. Honestamente, ela poderia até estar um nível abaixo de Shina Mairu, mas em apenas alguns dias ela fez um grande progresso em suas habilidades culinárias. Ao ouvir o elogio, o humor de Ayazaka melhorou visivelmente, embora ela lutasse para impedir que seus lábios se curvassem em um sorriso. Tentando parecer tranquila, ela respondeu, acabei de fazer um breve treinamento com a divisão Totsuki na Academia Shushin. Minha culinária ainda não chega nem perto do nível de graduação. Você já está indo muito bem, disse Arata, sem poupar elogios. Afinal, se sua empregada estava se esforçando para agradar seu paladar, isso definitivamente merecia reconhecimento. Totsuki, hein? O nome lhe veio à memória, especificamente, uma certa pessoa com quem ele não trocava mensagens há algum tempo, Nakiri Erina. A mesma Erina com quem ele conversava regularmente pelo aplicativo Conexão Demonica. Ele estava tão envolvido com as coisas do mundo de Bleach e da trama de Strike the Blonde ultimamente que não tinha tempo para alimentar seu bichinho digital há algum tempo. Pegando o celular, Arata abriu o Conexão Demonica, e de fato, a tela estava cheia de mensagens de Erina. Muralhas de texto. Arata, eu a deixei louca de fome? Tóquio, um certo restaurante. Nakiri Erina sentou-se apática à mesa com o olhar vazio e sem ânimo. Ela mexeu distraidamente o prato colocado à sua frente pelo chefe, mas nenhuma única mordida passou por seus lábios. Ao lado dela, o chefe estava encharcado de suor frio, torcendo as mãos nervosamente. Será que eu estraguei o tempero? Ele estava em pânico por dentro. Se Erina, a própria língua de Deus, dissesse uma palavra ruim sobre sua culinária, toda sua carreira poderia ir pelos ares. Senhorita, uma voz suave veio de trás. Isako Arato estava atrás de Erina, com os olhos cheios de preocupação. Ultimamente sua patroa estava agindo de forma estranha. Foi por causa daquele demônio San? Ela suspirou interiormente. O que aquele suposto demônio disse ou fez para descarrilar completamente a orgulhosa e serena Erina? Ainda assim, se essa queda emocional durasse muito mais tempo. Isako cerrou os punhos. Ela deveria contar ao diretor? Ela hesitou. E então, bus. O telefone de Erina vibrou na mesa. Seu corpo estremeceu como se tivesse sido eletrocutada. Seus olhos se focalizaram. Com as mãos trêmulas, ela pegou o telefone, os olhos brilhando de esperança, misturada com um pouco de medo. Afinal, uma vibração não significa necessariamente que veio dele. Poderia ter sido qualquer coisa. Outra notificação de aplicativo. Uma promoção aleatória. Spam. Ela já havia passado por essa decepção dezenas de vezes. Ainda assim, toda vez que o telefone tocava, ela não conseguia deixar de olhar. Desta vez, porém, ela não ficou decepcionada. É ele. É o demônio San. De repente, energizada, Erina se levantou de um salto. Isako, estamos indo. Isako piscou surpresa e então assentiu. Sim, senhora. O chefe que estava por perto ficou completamente perplexo. Enquanto observava os dois caminhando em direção à porta, o pânico tomou conta de seu peito. Espera. Senhorita Nakiri. E a minha avaliação? Erina se virou, visivelmente irritada por ter sido parada. Mesmo assim, lembrava-se do motivo que a levará a vir ali. Ela acena com a mão em sinal de desdém e respondeu, você passou. Com isso, ela e Isako desapareceram porta fora. O chefe ficou ali boquiaberto, olhando fixamente para o prato que agora era apenas uma bagunça mexida. Isso estava passando? Mas ela nem provou. No carro, Erina sentou-se no banco de trás, com as pernas balançando levemente, olhando fixamente para a mensagem no Conexão Demonica. Até mesmo sua língua divina parecia sentir a chegada do banquete. Ela já estava babando de antecipação. A boa notícia? Ela ia comer algo que a satisfizesse. A má notícia? Desta vez, o preço era mais alto. Ela leu a mensagem novamente, estreitando os olhos.
Cozinhar para as criadas dele? Então isso significava que ela teria que conhecê-lo. Na vida real, Irina congelou. Sua mente imediatamente voltou às fotos e vídeos do Riz que ela havia enviado a ele. Suas bochechas ficaram vermelhas, sua cabeça girando. Através de uma tela, ela mal conseguia manter sua dignidade. Mas cara a cara, sua respiração ficou mais pesada, seus dedos apertaram o telefone com força. E agora? Ela teve um mau pressentimento. Como se ela estivesse sendo lentamente atraída para a armadilha do demônio, um passo cuidadoso de cada vez. Mas ela lambeu os lábios e agarrou o estômago, que agora estava dolorosamente vazio. Desde que provou aqueles ingredientes divinos do primeiro acordo, sua língua divina se recusou a aceitar menos que isso. E agora? Um curto período sem uma transação dele a deixou mental e fisicamente esgotada. Ah! Irina soltou um suspiro profundo. Então murmurou baixinho para si mesma, sem escolha, hein? Ela teria que ir. Se ela não quisesse morrer de fome, claro. Apenas um pouco de treinamento na vida real. Tudo bem, certo? Ser certo, mas conhecer o demônio pessoalmente. Isso era realmente bom? Os pensamentos de Irina giravam em espiral. Mas depois de alguns minutos de turbulência interior, ela finalmente olhou para cima, com os olhos cheios de determinação. Estou indo. Ela tomou uma decisão. Agora que sua decisão estava tomada, ela se virou para Isako, que ainda dirigia. Fazendo o possível para parecer calma, ela disse: mude a rota. Estamos indo para... Capítulo 258. Ao ouvir as instruções de Irina Nakiri, Isako Arato inclinou a cabeça confusa. O endereço que ela estava olhando. Ela nunca tinha ouvido falar dele antes. Por que a senhorita Irina iria querer ir a um lugar como aquele? Ela tinha muitas perguntas, mas não as fez. Em vez disso, abriu silenciosamente o aplicativo de navegação e começou a dirigir. No banco de trás, o coração de Irina batia cada vez mais rápido quando ela viu Isako seguindo o local que Arata havia enviado. Claro, o cara era um demônio e sim, havia muitas coisas com que se preocupar. Mas ainda assim, isso não foi basicamente um encontro com um amigo online? Só esse pensamento já era estranhamente excitante. Por um breve momento, até a fez esquecer todas as suas dúvidas e ansiedades. Demônio San. Como seria a aparência dele? Teria ele 3 cabeças e 6 braços? Chifres? Um rosto assustador? Quanto mais imaginava, mais a expectativa diminuía. Ela até começou a duvidar de tudo. Mas se ela não fosse, ela acabaria morrendo por causa da língua de Deus de qualquer maneira. Então dane-se. Não adianta fugir do destino. Na mansão de Arata. Brincando com seu animal de estimação digital no celular, Arata não esperava que Nakiri Irina tivesse coragem de ir até lá. Acho que as coisas devem ter sido bem difíceis para ela ultimamente. Ainda assim, isso funciona perfeitamente. Já estava na hora de sua família ter um verdadeiro chefe profissional. Com ela a bordo, a equipe de empregadas de Ayazaka definitivamente iria crescer novamente em breve. Do outro lado da mesa, Avrora soltou um som profundamente satisfeito enquanto se recostava na cadeira, com sua barriga redonda totalmente à mostra depois de devorar a comida. Com os olhos semicerrados e as mãos apoiadas confortavelmente na barriga, ela parecia alguém que tinha acabado de atingir a iluminação. Ela falou em seu tom de voz habitual: vocês mortais me serviram bem. Esta refeição me agrada. Bom trabalho. Ayazaka levantou uma sobrancelha. Arata lançou a Avrora um olhar não tão sutil, meio sorrindo, meio exasperado. A sala ficou em silêncio por um instante. Avrora piscou e se endireitou imediatamente como uma estudante culpada. Obrigada pela refeição. Certo, sim. Talvez ela tenha se empolgado um pouco. Mas dá para culpá-la? Esse cara uma vez sufocou o original. Ele não é alguém com quem se mexe. Só de pensar nisso sua aura diminuiu um pouco mais. Agora sim está mais próximo disso. Arata sentiu e disse: tudo bem, vamos descobrir o verdadeiro motivo de você estar aqui. Motivo real? Avrora inclinou a cabeça. Corta para quarto de Arata. Nossa, esse lugar é enorme. Os olhos de Avrora brilharam enquanto ela olhava ao redor. Este é meu quarto? Este é o meu quarto, disse Arata secamente. Claro, se você quiser dormir aqui comigo, eu não vou impedi-lo. Os olhos de Avrora se arregalaram, e ela imediatamente se abraçou protetoramente, encarando Arata como se ele tivesse acabado de se transformar em um lobo. O que você está planejando fazer comigo? Arata ergueu uma sobrancelha. Você é ingênuo, mas sabe disso? Bem, as bochechas de Avrora coraram levemente quando ela virou a cabeça. Como a quarta primogênita tem uma base de conhecimento muito ampla. Quando você é imortal e está entediado o tempo todo, você lê muito. E nem sempre coisas saudáveis. Então sim, ela sabia bastante, provavelmente mais do que deveria. Imagino, Arata riu baixinho. De qualquer forma, há muitos quartos vagos na mansão. Escolha o que quiser. Avrora relaxou visivelmente e assentiu satisfeita. Seu palácio é realmente vasto. Eu aprovo. Principalmente porque a comida era incrível. De repente, Arata jogou um livreto preto em sua direção. Avrora percebeu por reflexo e lançou um olhar confuso para Arata. Diretrizes para se tornar parte da minha família, disse ele casualmente. Leia novamente. Família? A palavra fez Avrora piscar. É como um familiar de vampiro, explicou Arata. Agora fazia sentido. A analogia era fácil de entender. Espere. Quando você disse que queria que eu te seguisse, você queria dizer que eu me tornaria seu familiar? Arata assentiu. Exatamente.
Avrora de repente teve sentimentos confusos. Mesmo sendo apenas um receptáculo, ela ainda possuía um dos familiares do quarto primogênito, o que significa que, gostando ou não, ela também era uma quarto primogênito. E agora você quer que um quarto primogênito se torne seu servo? Seu orgulho estava lutando. Arata, vendo sua hesitação, disse casualmente: se você não quiser, pode simplesmente tossir a comida que acabou de comer. Os olhos de Avrora se arregalaram enquanto ela segurava a boca, balançando a cabeça loucamente. Não, 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 não. Ela já tinha reivindicado aquela refeição como sua. Não tinha como devolvê-la. Mas então, um pensamento mais aterrorizante lhe ocorreu. Se eu não concordar, ela perguntou cautelosamente, ainda posso roubar comida de você? Então você sabe que está só aproveitando, né? Arata lançou-lhe um olhar. Aquele sorriso falso clássico que se dá a pessoas que você não conhece de verdade, ou que não quer conhecer. Entendi. Ele não precisava dizer nada. Aquele rosto dizia tudo. Se ela não pudesse continuar comendo a comida dele e bebendo aquele leite, sua vida seria uma casca escura e vazia de sofrimento. Sim, de jeito nenhum. Dane-se o orgulho. Avrora puxou a gola para baixo de repente, revelando seu pescoço esguio e branco. Ela se inclinou na direção de Arata, virou a cabeça e disse: tudo bem. Faça logo. Arata olhou para ela com estranheza. O que você está fazendo? Você queria que eu fosse seu familiar, certo? Então, então. Você pode me morder. Ela fechou os olhos com força e se preparou como se estivesse prestes a ser executada. Só seja gentil, por favor, ok? Tenho medo da dor. Seja rápido. Você percebe como isso soa, certo? Sim. Definitivamente parece mais íntimo do que deveria. Mas tanto faz. Arata não se importava. Todos ali eram seu povo, ninguém ia tirar sarro dele. Ele olhou para o livreto amassado nas mãos firmemente fechadas dela, depois para seu pescoço exposto e suspirou. Então ele estendeu a mão e deu um leve beliscão no pescoço dela. Avrora estremeceu. Seus cílios tremeram. Acabou? Acabou, respondeu Arata categoricamente. Lentamente Avrora abriu os olhos, parecendo confusa. Ela tocou o pescoço, franzindo a testa. Não sinto nada? Arata respondeu sem expressão. Você já pensou no fato de que eu não sou realmente um vampiro? Os olhos de Avrora se arregalaram. Capítulo 259. Ele não é um vampiro? Então, eu não preciso ser mordido? Avrora pareceu um pouco estranha enquanto rapidamente puxava a gola para cima. Os hábitos dos vampiros eram profundos, a mostrar o pescoço tinha sido apenas um reflexo. Acho que isso levou a um pequeno mal-entendido. Mas se morder não fazia parte disso, como alguém se tornava um familiar, entrando para aquela coisa da família. Respirando fundo para se acalmar, Avrora olhou para Arata com incerteza. Ele silenciosamente apontou para o manual preto nas mãos dela. Que tal, ele sugeriu casualmente, você ler primeiro? Alguns momentos depois, após ler o conteúdo do manual preto, Avrora finalmente entendeu. Então você usa peças malignas. Mas se despir, isso realmente faz parte de um ritual contratual legítimo? Apertando suas roupas com mais força, Avrora olhou para Arata e lançou um olhar furtivo em sua direção, para mostrar tudo o que está na sua frente. Só de imaginar isso, suas bochechas ficaram vermelhas. Apontando para o manual, ela hesitou. Este ritual, é mesmo sério? A expressão de Arata permaneceu calma. O que há de tão estranho nisso? Vocês vampiros bebem sangue por desejo, não é? Ele coçou o queixo, pensando alto. Pelos padrões dos vampiros, você poderia ver isso como preliminares? Antes, o quê? Avrora olhou para ele, incrédula, com os lábios franzidos em um beicinho. Ainda assim, da perspectiva de um vampiro. Essa lógica realmente fazia sentido? Ela abriu a boca, pronta para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Arata olhou para ela novamente e disse secamente: tudo bem, pare de perder tempo. Temos mais convidados chegando. Convidados? Sim. Pessoas que cozinham ainda melhor que a Yasaka. Os olhos de Avrora brilharam instantaneamente. Sem pensar duas vezes, ela tirou toda a roupa, sem nem hesitar. Ela até o incentivou, então vamos nos apressar e começar. A expressão de Arata ficou um pouco estranha. Essa garota, no momento em que a comida está envolvida, toda a sua vergonha simplesmente voa pela janela? Ainda assim, talvez isso não tenha sido algo ruim. Ele deu uma rápida e neutra olhada em sua figura, levemente desenvolvida, antes de conjurar uma peça maligna. Uma única peça de xadrez preta apareceu na mão de Arata. Avrora instintivamente cruzou os braços sobre o peito, cobrindo as partes importantes com as bochechas rosadas. Ela tinha se despido muito rápido um momento antes, mas no segundo em que sentiu os olhos de Arata sobre ela, seu constrangimento voltou à tona. Abraçando-se um pouco mais forte, ela olhou curiosamente para a peça maligna na mão dele. Essa coisinha poderia realmente transformar alguém em familiar de Arata? Não pareceu nada de especial. Onde você quer a marca da bênção? Arata perguntou secamente, examinando casualmente seu corpo como se estivesse escolhendo um local adequado. Sentindo-se estranha sob seu olhar, Avrora desviou o olhar e murmurou: "Se costas, coloque nas costas." Ela se virou, revelando suas costas lisas e nuas para ele. Sem hesitar, Arata pressionou a peça maligna em suas costas. Um segundo depois, uma luz brilhante brilhou nas costas de Avrora. Seu corpo instintivamente arqueou-se enquanto um suave suspiro escapou de seus lábios. Seu sangue fervia, o calor explodia em suas veias. Seus olhos azuis profundos brilhavam com um leve brilho vermelho. A invasão da peça maligna desencadeou uma reação violenta. Suas células imediatamente sentiram o perigo, e uma aura aterrorizante irrompeu de dentro delas.
Foi como se um trovão tivesse explodido dentro dela, como se uma trombeta primitiva tivesse soado. Os elementos vampíricos em seu sangue ganharam vida e avançaram direto na direção da peça maligna como soldados atacando o inimigo. Ferozes e inflexíveis, eles se moveram para destruir o intruso. Mas antes que eles chegassem perto, uma força avassaladora irrompeu da peça maligna. Uma névoa negra se espalhou, sufocando-os instantaneamente. E naquele momento de contato, a linhagem vampírica estremeceu. Era como se tivessem sentido algo muito mais aterrorizante. Aquelas células agressivas ficaram em silêncio em um instante, rendendo-se à invasão da peça maligna. Uf, uf. O corpo de Avrora passou de escaldante para gelado em menos de um segundo. Levou apenas um instante. Mas para ela pareceu uma eternidade. Ela enxugou o suor frio que nem estava ali, com o coração ainda batendo forte. Nesse momento, um grito claro e melódico ecoou em seus ouvidos. Avrora piscou assustada. O grito da princesa do gelo azul? Como isso pode ser possível? Seus olhos se arregalaram um pouco. O que estava acontecendo? Desde que ela se tornou o receptáculo da princesa do gelo azul, não importava o quão perto ela chegasse dele, ele nunca mais fez aquele som. Ela tentou alcançar a mente e comunicar-se com ela. A preocupação brilhou em seus olhos. Mas depois daquele único grito, a princesa do gelo azul ficou completamente em silêncio novamente, sem oferecer nenhuma resposta. Ela tentou de novo. E de novo. Nada. Por fim, Avrora suspirou e desistiu. Depois voltou seu foco para dentro, verificando se havia mudanças em si mesma. Meu cheiro é diferente. Ela torceu o nariz e cheirou a si mesma. Além do seu cheiro habitual, agora havia um leve traço do cheiro de Arata. Mais importante, ela podia sentir. Além de sua linhagem vampírica, havia algo mais correndo em suas veias. Sangue do demônio. Ela se sentiu atordoada por um momento. Ela lera sobre a raça de Arata naquele manual preto. Sabia exatamente o que significava passar por aquele ritual. Ela agora era um demônio. E mesmo que ela tivesse se preparado mentalmente para isso, a mudança de identidade ainda parecia estranha. Felizmente, seus traços e habilidades de vampira não haviam desaparecido. Isso ajudou a aliviar um pouco seus nervos. Mas mais do que qualquer outra coisa, ela sentia isso. Como se algum tipo de corrente dentro dela tivesse quebrado. Foi o sistema de bênçãos? Ela se lembrou de ter lido sobre isso no manual. Ainda assim, ela não estava tão interessada nessa parte. O que chamou sua atenção, no entanto, foi algo completamente diferente. Ela olhou para as próprias mãos incrédula. O link para o original. Ele se foi. Não, isso não estava só na cabeça dela. Ela olhou para as palmas das mãos, com os olhos arregalados de descrença. Desde que ela ganhou autoconsciência, ela foi a quarta primogênita. Mas ela sabia. Esse título não pertencia verdadeiramente a ela. Pertencia ao original, o verdadeiro monstro que poderia despertar a qualquer momento e devorá-la por dentro, como se alguém tivesse plantado uma bomba relógio em sua alma. Se ela nunca tivesse adquirido consciência, talvez ela não se importasse. Mas agora, ela não era apenas um recipiente descartável. Ela tinha sua própria vontade, seus próprios medos, seu próprio desejo de viver. Ninguém estava mais aterrorizado do que ela pelo quarto primogênito original, porque quando esse dia chegasse, significaria o fim dela. Mas agora ela estava livre? Capítulo 260. Avrora ficou paralisada no lugar, atordoada, como se ainda não tivesse compreendido o que tinha acabado de acontecer. Enquanto isso, uma voz familiar ecoou nos ouvidos de Arata. Jin, você ganhou um novo membro da família, Avrora Florestina. Jin, seu membro da família, Avrora Florestina, reencarnou como um demônio de tipo especial. À medida que a notificação do sistema desaparecia, a luz suave e brilhante atrás de Avrora também desaparecia. Em seu lugar, fileiras de caracteres começaram a surgir, formando uma exibição detalhada. Arata estreitou os olhos, lendo atentamente as informações exibidas sobre a bênção de Avrora. Avrora Florestina. Classificação: Demônio de classe suprema. Posição: Bispo. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: Força, e 0 agilidade, e 0 resistência, e 0 magia, e 12. Habilidade de posição, resistência mágica. Habilidades de desenvolvimento. Maestria mágica SS, aprimorado para familiares. Sede de sangue SS, eficiência sanguínea aprimorada. Godslayer B, eficaz contra inimigos divinos. Habilidades únicas, sangue de Kaleid, princesa do gelo azul, bênção do primogênito, e devorar o demônio. Sangue de Kaleid, invoca 12 familiares através de um ritual. Custo mágico enorme. É princesa do gelo azul, detalhes bloqueados. Bênção do primogênito, imune à magia do tipo interferência mental 21 classes. Resistente à luz solar, aumenta temporariamente todas as estatísticas após consumir sangue. Devorar o demônio, farinha abissal. Abre a mandíbula devoradora de mundos do primogenitor, devorando a força toda a energia, formas de vida em um raio de 500 metros. Efeito reduzido em entidades divinas. Assimilação divina. Copia permanentemente uma habilidade após devorar um ser divino. Soberania da linhagem. Ativa o domínio primogenitor. Invoca temporariamente entidades previamente devoradas como familiares de combate. Demonização. Devoração suprema. Enquanto Arata examinava os dados, seus olhos pararam por um momento quando ele viu a classificação de Avrora como um demônio de classe suprema. Um quarto primogênito completo provavelmente cairia sob o domínio dos reis demônio. Então, se Avrora tivesse apenas uma parte do poder do quarto primogênito, então sim, o nível dela fazia sentido. O que significava que os outros 11 corpos também eram demônios de classe suprema. Provavelmente tinha a ver com os familiares que cada um deles carregava dentro de si.
Sem invocar a princesa do gelo azul, a própria Avrora não era tão poderosa. Mas ainda assim, 12 demônios de classe suprema, mesmo para alguém como ele, um ser que havia superado o normal. Tanto o feedback deles definitivamente poderia aumentar sua força ainda mais. O olhar de Arata se aguçou um pouco antes de voltar sua atenção para o perfil de Avrora. Mais do que suas estatísticas ou habilidades atuais, o que mais o intrigava era o tipo de demônio que ela havia se tornado após a reencarnação. Então ele viu, devorar o demônio. Devorar. Só aquela única palavra lhe causou um arrepio. Qualquer demônio associado a esse conceito não seria comum. E de fato, quando Arata leu as habilidades de devorar o demônio, ele não conseguiu evitar assobiar de espanto. Enquanto isso, mudanças estavam ocorrendo no espaço da peça maligna de Arata. O 12º signo do zodíaco Peixes. Uma fina camada de gelo começou a se espalhar pela constelação, e a figura sombria da princesa do gelo azul começou a serpentear pela nebulosa estrelada. Seu zumbido gracioso ecoava fracamente, revelando seu humor sereno, até mesmo alegre. Isso mesmo. Ela estava feliz. Mesmo tendo sido puxada do nada para um lugar desconhecido, ela sentia que pertencia àquele lugar, como se sempre tivesse pretendido estar ali. Não apenas isso, sua forma estava evoluindo sutilmente. Raios de luz das estrelas dançavam sobre sua forma gelada, adicionando uma nova camada de mística. E o próprio elemento gelo não era mais apenas poder. Estava começando a assumir a forma de uma regra universal, um conceito. Algo abstrato. Algo divino. Em outro lugar, Stella e os outros também notaram a mudança. Batendo palmas, Stella exclamou: "Ah, algo está mudando em Peixes." Ela estava praticamente pulando de excitação, e as outras garotas estreladas entraram na conversa. "Eba, o céu noturno está mudando de novo. Peixes está tão lindo agora. Quando será a minha vez?" Com as mãos na cintura, Stella sorriu e os tranquilizou. "Não se preocupem, o mestre prometeu. Todos vão ganhar uma." "Eba!" Escondida num canto, Cirora ergueu a cabeça, sentindo um arrepio percorrer seu coração. Algo parecia estranho. Ela olhou para a conversa animada dos outros e então ela viu. Os olhos dela se arregalaram. Seu 12º familiar, Alexa Glacis. A princesa do gelo azul. Ela levou a mão à boca em choque, com medo de que os outros percebessem sua explosão. Mas vendo que todos ainda estavam cativados pela figura gelada acima, ela relaxou um pouco e voltou seu olhar para a princesa do gelo azul, com os olhos brilhando de emoção. Por quê? Porque o familiar dela estava aqui. Ela, a verdadeira primogênita, nem estava mais com ela. Aquele homem a jogou aqui também? Aconteceu alguma coisa com Avrora? O rosto de Arata passou pela sua mente e seus punhos se cerraram. Mas ao mesmo tempo, o aparecimento de seu familiar despertou uma nova ideia em sua mente. Ela não sabia por que a princesa do gelo azul tinha sido jogada ali também, mas essa era uma chance. Ela era a quarta primogênita, e aquele familiar gélido era o familiar dela. Se ela pudesse usar o poder de seu familiar, ela poderia escapar desse maldito lugar. Seu peito subia e descia de excitação. Pela primeira vez em muito tempo, ela viu um vislumbre de esperança. Fique calmo. Fique calmo. Ela fez o melhor que pôde para acalmar suas emoções, embora sua fúria ainda borbulhasse por baixo. Quando é que ela tinha caído a tal ponto? Caramba! Tudo por causa dele. Quando ela saísse, quando ela recuperasse todo o seu poder, ela o faria pagar. Ela o transformaria em um barril de vinho ambulante, produzindo vintage para ela pelo resto da vida. Cirora fervia interiormente. Então, lançando um olhar furtivo para as garotas ainda distraídas, ela concentrou toda a sua vontade em se conectar com seu familiar. Mas, nada. Silêncio. Ainda nada. A princesa do gelo azul flutuava alegremente pela nebulosa, cantarolando suavemente para si mesma, totalmente imersa em seu próprio mundo. Cirora. Ela olhou para cima, perplexa. Por quê? Por que o 12º familiar dela não estava respondendo? Ela não sabia que seu mestre estava aqui? Como se sentisse o olhar intenso, a princesa do gelo azul abaixou lentamente seus olhos cor de gelo. Seus olhares se encontraram. O rosto de Cirora se iluminou de alegria, mas durou apenas um segundo. A princesa do gelo azul simplesmente desviou o olhar, como se Cirora, a quarta primogênita original, fosse uma completa estranha. Cirora, princesa do gelo azul, quem era agora? Não faço ideia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.